O Internacional estreia na Copa Libertadores no jogo que deve ser o mais complicado do Grupo F da competição. Por isso, o técnico Roger Machado planeja uma estratégia um tanto diferente do jogo contra o Flamengo no Maracanã. Fernando Carvalho alerta sobre as dificuldades do grupo e Bernabei deixa muito claro a ansiedade e o nervosismo por jogar a principal competição do continente. Como vem o time de Rogério Ceni e as dificuldades que o Bahia pode impor na Fonte Nova para o Internacional. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, namorado dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, mas também o que está acontecendo lá em Salvador, porque o Internacional estreia na Copa Libertadores às 19 horas dessa quinta-feira, primeiro jogo do Grupo F, talvez o grupo da morte, né? Pelo menos é o que todos no Brasil estão dizendo. Eu ainda acho que classifica o Internacional e o Bahia, ainda que o Atlético Nacional e também o Nacional do Uruguai sejam times de tradição e que podem sim, né, fazer alguma frente ao Colorado. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha o conteúdo com os teus amigos, nos teus grupos de colorados também, nas tuas redes sociais, porque dá uma força tremenda pro meu trabalho. O like, claro, né, que eu sempre também te peço. E se tu é novo por aqui, te inscreve. Te inscreve no canal, do lado tem um sininho também, deixa aquele sininho ativado em todos, porque daí os conteúdos estouram no teu celular e a gente vai conversando cada vez mais sobre o Internacional aqui. Se tem Copa Libertadores e tem Inter em campo, tem kto.bet.br, as melhores odds do mercado e principalmente minha parceira aqui de longa data. Faz o seguinte, entra no link que está no comentário fixado ou então na descrição, conhece um pouco mais de KTO e vem te divertir, porque KTO, cada jogo é único, um ambiente, claro, né, para maiores de 18 anos, beleza? Gurizada, vamos lá. A gente tem algumas novidades para esse jogo agora contra o Bahia, 19 horas lá na Fonte Nova, e deve ser principalmente no ataque. E o técnico Roger Machado fazendo uma espécie de planejamento e até mesmo uma alternativa para jogar no erro do adversário. Explico. Porque o Rogério Ceni ele joga mais adiantado, ele joga com as linhas altas, com possibilidade de jogar no contragolpe em cima com o Valência, né, nas costas da defesa, com o Valência, com o Wesley, e tem uma possibilidade clara ainda de Carboneiro jogar no lugar do Vitinho. Eu ainda acho que ele vai manter o mesmo time contra o Flamengo, ele só vai promover a entrada do Valência no lugar do Borré, porque a gente não precisa mais fazer aquele abafa como o jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo ele é um jogo mais que começa atrás, o jogo do Bahia já não. O Bahia ele privilegia às vezes as bolas longas, às vezes as bolas de média também distância, então a gente não precisa fazer o abafa tão lá na frente. Tem uma questão importante, tá? Que a gente pode pegar e trazer. A projeção, por exemplo, tá em cima do que o Internacional pode fazer nessa possibilidade, tá? de Ener Valencia. Porque olha só, o Valencia dá mais força a esse jogo de profundidade, dito inclusive pelo próprio técnico Roger Machado na última coletiva. Que as características dele do Borré com o Valencia são diferentes nesse aspecto, tá? Eu quero trazer para vocês o seguinte, o Bahia tem uma dúvida do Gilberto ou no Luciano Juba, por conta do Araújo, que está lesionado, uma lesão muscular agora também nesse jogo, é a dúvida do Rogério. E aí, como ele tem um esquema de 3 zagueiros, e um deles ocupa, inclusive, a parte mais de esquerda, teria a possibilidade de jogar, mesmo o Gilberto sendo lateral direito, no lado esquerdo. E aí, sem a posse, né, o Ademir e o Eric Pulga também fazem a composição do meio ali. Então, é um jogo de estratégia, um jogo de muito cuidado. Aliás, quem fala sobre isso é o próprio Fernando Carvalho, dirigente campeão da Libertadores, campeão do mundo,
né, e explica, inclusive, como o Bahia pode ser o grande adversário do Inter no grupo da Libertadores, no grupo F. Porque, olha só, o Fernando ele fala muito claramente da organização de fora do campo também, né? O Bahia se transformou numa SAF há 3 anos, diz o Fernando Carvalho. Trata-se da corporação de futebol mais bem administrada do Brasil, seguindo rigorosamente as regras e parâmetros diretivos que boa parte dos clubes que são destaque no mundo todo usam, tá? Ele cita, inclusive, o Ferran Soriano, né? O cara que escreveu aquele livro, A Bola Não Entra Por Acaso. Então, ele diz o seguinte, os resultados começam a ser sentidos sob o comando do Rogério Ceni porque é um cara longevo no cargo. É um futebol rápido, com 2 linhas de 4, com o Meza atuando extremamente sem a bola e internamente com a posse. Mais 2 atacantes ainda na frente, né, com muita intensidade em alta frequência. Ou seja, a gente concorda, né, basicamente, na avaliação do Fernando Carvalho do que eu estou também falando para vocês aqui. Quem falou sobre o jogo também foi o Bernabé. Lá em Salvador, foi o escolhido do Internacional para conceder uma coletiva. E ele fala o quanto ele quis jogar essa Libertadores, o quanto ele sabe que jogar uma Libertadores é importante no contexto do futebol sul-americano e destaca: temos que ser pacientes. Eles têm um meio que sabe jogar muito bem, com jogadores rápidos nas pontas, mas eu creio que vamos saber pará-los por estarmos bem posicionados para defender. Ele, claro que destacou, né, o Ademir e o Pulga, o Eric Pulga, e a velocidade deles também, né, é algo que o Roger trabalhou. Diz o Bernabé, tá? Para mim é um sonho poder jogar na Libertadores. Eu sei o que significa para as equipes sul-americanas. Me deixa um pouco nervoso, mas eu creio que vamos enfrentar da melhor maneira, como viemos trabalhando, em cima do modelo do Roger, em cima daquilo que o Roger vem observando ao longo aí da semana também do time de Rogério Ceni. Se a gente pegar o Inter escalado, Antony é a novidade por conta da lesão do Rocher, mais mais o Brian Aguirre, depois o Vitão com o Juninho e o próprio Bernabé. Fernando com o Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho, eu não aposto na entrada do Carboneiro, tá? Mesmo que tenha jogado muito bem no Maracanã. Depois o Wesley e o Ener Valencia. Só essas duas, né, nas duas extremidades, nas duas pontas do jogo. Seja o Valencia lá na frente, seja o Antony lá atrás. As duas mudanças em relação ao time que estreou no Campeonato Brasileiro, né, no último domingo lá no Maracanã contra o Flamengo, empatou. Aliás, eu tinha destacado, né, o quanto os times visitantes não venceram, né? Sabe que esse dado ele não ocorre de um visitante vencer na primeira rodada há 17 anos. Há 17 anos, desde 2008. Isso não ocorre. Só 4 times empataram fora de casa. O Botafogo, o Inter, o Sport com o São Paulo e também o Ceará em cima do Red Bull Bragantino na segunda-feira. Tenso, né? Vai ser um campeonato extremamente parelho, principalmente nesse início, eu acho que antes da Copa da FIFA, né? Do Super Mundial. Depois as coisas eu acho que tendem a ir para Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e Internacional. Pelo menos são as estruturas mais bem organizadas entre todos aí dos 20 clubes, né? Do Campeonato Brasileiro. Valeu? Se tu chegou até aqui, não te esquece de deixar o like, principalmente, né, de compartilhar e também te inscrever no canal. A gente vai continuar falando muito sobre o Inter, porque sempre tem muito para tratar do Inter por aqui. Forte abraço. Tchau.